Segundo ano, olá gente, professor Leonardo Leal. Vamos continuar novamente a aula de Química, tá? Transformações gasosas. Hoje vamos fazer um exercício de transformações gasosas que eu deixei para vocês fazerem. Vocês se inscrevam no canal, quem não assinou, quem não se inscreveu, dê seu like também, sua participação. Vamos lá, transformações gasosas, gente. Temos três transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica, né? As transformações que a gente já estudou aqui: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Tem a lei geral dos gases e tem também a equação de Clapeyron. Vamos ver aqui a questão número 4. Considere um recipiente com êmbolo móvel contendo determinado volume de gás de nitrogênio sob pressão de 100 kPa, temperatura 25 graus Celsius. Observou-se que diminuindo-se a pressão do gás, então a pressão saiu de 100 para 70, manteve-se a temperatura constante. Se a temperatura constante, gente, é isotérmica, tá? Isotérmica. Ou seja, a temperatura não muda, né? O gás passou a ocupar um volume final de 20 litros. É o volume final. Qual é o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Então, ele deu a expressão inicial e final, me deu o volume final, que é o volume inicial. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar, para vocês que resolverem as questões aí, utilize a questão aqui do lei de Boyle e Bariotti, né? Pressão inicial está por volume inicial, que é igual vezes final vezes volume final. Aí tu vai achar o volume inicial. A P está multiplicando, passa dividindo. E aí só substitui os valores, tu vai achar o volume de 14 litros. Então toda vez que for isotérmica, usa essa lei de Boyle e Bariotti, tá bom? Questão 7. Considera um recipiente fechado dotado de um êmbolo que contém deslocasse atrito com gás metano aqui, né? Aí vamos lá, o volume é de 12 litros, sob determinada temperatura a 1,5 atm. Então tem o volume e a pressão, a situação inicial. Aí o que acontece? Mantendo-se a pressão constante. Se a pressão é constante, então esse 1,5 não vai mudar, tá? Observou-se que o gás metano passou a ocupar um volume de 15 litros, então saiu de 12 e foi para 15. E a temperatura final de 80 graus Celsius. Então, ele deu aqui o volume, me deu a temperatura final, logicamente ele vai pedir a temperatura inicial, tá? Então, isso aqui foi isotérmico. Essa outra de pressão constante vai ser isobárica. Isobárica, tá? Isobárica. E aí, para resolver a isobárica, a gente usa essa regra aqui. Isobárica para te achar o volume, temperatura inicial, tá bom? Aí, gente, trabalhamos sempre com temperatura em graus em Kelvin, tá? Em Kelvin. Então, esse 80 graus Celsius aqui, você tem que passar para Kelvin. A temperatura final, passando para Kelvin, sempre soma com 273, tá? Dá 353 aqui, temperatura em Kelvin. Ponto. Aí, que achar a temperatura inicial, tu isola o TI, tem a fórmula aqui do TI, né? Substituindo em valores, tu vai ter o resultado em Kelvin. Se o gabarito tiver em Celsius, só diminui de novo com 273 que tu vai ter a temperatura em Celsius, tá bom? Aí temos uma outra aqui, que é isobárica também, isotérmica, tá? Questão número 9, não vou repetir porque basicamente é a mesma coisa, mas só que agora é para achar o volume final, ok? Aí aqui já na questão número 10 é outra, agora já que já é uma isovolumétrica, olha, no recipiente com 12,5 de capacidade está contido certa amostra de gás, cuja massa exercia uma pressão de 685 mg mercúrio, a pressão, tá? A pressão de mercúrio, e a temperatura de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente for transportado, ele é transportado com as mãos. Sua temperatura era 22, passou para 37 graus Celsius.
A pressão ATM exercida pela massa do gás passou a ser aproximadamente. Então ele quer saber a pressão final nessa questão aqui, tá? Pressão final. Que a pressão inicial ele me deu, temperatura inicial e temperatura final ele me deu, ele quer a pressão final. Aí aqui eu sei que é uma isovolumétrica, gente, porque o volume que ele está transportando é a mesma coisa. Não vai aumentar o volume, não vai diminuir o volume. O recipiente é o mesmo no transporte, tá bom? Então aí a gente vai fazer a isovolumétrica, uma transformação isovolumétrica, o volume não muda. É um isovolumétrico para achar a pressão final. Bom, a gente vai usar essa lei aqui, ó. Isovolumétrica, também conhecido como isocórica, tá? O volume não muda. Aí, gente, observe que as temperaturas tem em Celsius, né? Tem que passar para Kelvin. E a pressão está em mercúrio. Tem que passar para ATM, que são as unidades mais importantes, as unidades do sistema internacional. Então, antes de fazer a conta aqui, para achar a pressão final, tem que ajeitar, tá? Aí, para passar o mercúrio para ATM, a gente faz uma regra de 3. Ó. Um ATM é 660 mercúrio. 685 mercúrio vai ser quanto em ATM, então? Multiplicação do meio pelos extremos, tá? Aí tu vai conseguir a pressão em ATM, pressão inicial. Então tem tudo, tá? Aí substitui valores aqui já. Pressão inicial, temperatura final é 37, com 273 dá 310. Temperatura inicial é 22, com 273, 295. Multiplicando, dividindo aqui, vai dar a pressão de 0,95 ATM, tá bom? Essa do gráfico também é um exemplo aqui. Também, questão número 13. É isocórica também, né? Volume, para achar o volume. No caso agora já para achar a temperatura final. Aí, gente, eu quero ver com vocês aqui essa última questão aqui. Tá? Que vão usar a lei geral dos gases, tá? Por quê? Porque o que acontece aqui, olha só. Certa massa de gás de oxigênio ocupa um volume de 10 litros. Esse aqui é o volume inicial, tá? E aí? Temperatura de 27 graus Celsius, temperatura inicial. E pressão de 180 miligramas, pressão inicial. O volume ocupado pela mesma massa de oxigênio, ou seja, ele quer saber o volume final. A temperatura de 47 graus, temperatura final. E pressão 200 miligramas, pressão final. Ok? Então, gente, mudou tudinho aqui, todas as grandezas, temperatura, pressão e volume. Então, a gente vai usar a lei geral dos gases, essa lei aqui, ó. Que tem todas as letras que aparecem. Tá? Observe que as outras, uma das letras sumiu. Isotérmica sumiu T. Isobárica sumiu P. A isovolumétrica sumiu V. Agora, todas as variáveis variaram, né? Mudaram. Então, a gente usa essa lei geral. Por isso que o nome é geral. Ok? Então, vamos usar essa lei geral para achar aqui o que ficou faltando, que é o volume final. Tá? Aí tu tem que ajeitar, gente, ó, ajeitar. O volume tá em litro, tá certo. Aqui tem que passar para 270, somar com 273. Aqui é mercúrio, tem que passar para ATM, tá? Olha aqui, é a mesma coisa que ele tá dizendo aqui, ó. Inclusive ele já até deu aqui, gente, ó. Ele tava aqui, ó. Volume de 10, ó, volume por pressão. Quando o volume é 10, a pressão é 150 inicial, tá vendo? Agora quando a pressão é 200, o volume vai ser quanto? É isso que ele quer saber. Quando o volume era 10, pressão 150. Agora quando é que o volume vai ser? Quando a pressão for 200. Observe que mudou a temperatura. A temperatura agora, olha só. Ele me deu temperatura em 27 graus Celsius, que é a mesma coisa, gente, que 300 Kelvin, tá? Olha aqui a isotérmica aqui, a curva da isotérmica. Aí passou para 320, que é referente a 47 graus Celsius. Então aqui olhando para o gráfico,
Tu já não precisa de somar, tu só botar esses valores aqui de temperatura, de pressão e os volumes, tá? Bota tudo aqui na equação. E aí tu vai achar o volume final, 8 litros. Ok? É bem simples, gente. Só prestar atenção e você consegue resolver. Até a próxima. Adeus.